Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predacofane. Eu sei que assim como eu, você pensou que o Gabriel era muito burro de não utilizar o poder do Miraculous da Cobra em muitos episódios da quinta temporada, mas na realidade tudo isso tinha um motivo que foi explicado nesse episódio. Seja bem-vindo ao episódio 15, Intuição. Gabriel arma um plano complexo para retirar os Miraculous de Ladybug e Cat Noir, arriscando tudo o que pode, incluindo o seu tempo de vida, com cada vez mais receio de que Adrien fique sozinho. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de review de episódio, dessa vez mais um episódio da quinta temporada, que saiu hoje na França e que eu tenho bastante coisa pra comentar. Mas aí ficou curioso e quer saber mais? Então se prepara e bora começar. Bom, assim como eu já falei na introdução desse vídeo, esse episódio é o episódio Intuição, episódio 15 da quinta temporada, que busca explicar um pouco melhor a utilização do Miraculous da Cobra pelo Monark durante esses episódios. Caso você ainda não tenha assistido esse episódio, eu vou deixar dois links aí embaixo para você poder assistir, dos Discord da Miraculous Brasil e também do meu Discord, que a gente vai disponibilizar por lá. Bom, acho que vale ressaltar aqui que esse vídeo tá repleto de spoilers do episódio. Na primeira parte eu faço um resumo e conto mais a história dele, e depois tem a minha parte de análise, onde eu falo tudo que eu achei. Mas então, sem mais delongas, se prepara, pega uma pipoca, porque esse episódio tá bem interessante. Esse episódio se inicia com algumas cenas do episódio Exaltação, onde vemos que durante a batalha com Glaciator nesse episódio, Monark usou o poder da segunda chance algumas vezes, porém o talismã de Ladybug sempre se adaptou às situações. Monark também já tentou tirar o talismã dela para obter alguma resposta, isso lá no episódio Zombaria, mas felizmente para nossa heroína, isso nunca deu nenhum resultado. Porém o grande perigo de utilizar esse Miraculous é que quando ele usa esse poder, ele consegue retroceder o tempo para todos, menos para ele mesmo, e a cada tentativa, o seu corpo fica ainda mais fraco, seu coração mais acelerado, o que preocupa muito a Natalie. Gabriel diz que ele não pode entregar a segunda chance, por exemplo, para um akumatizado, porque é arriscado demais, ele poderia usar sem compromisso e para benefício próprio, mas Natalie interfere, e diz que é exatamente isso que ele tá fazendo. Natalie sugere que ao invés dele gastar o seu tempo indo atrás dos Miraculous, ele deveria agora se dedicar ao Adrien, e pensar com quem ele poderia ficar, já que em breve, os dois irão partir. Isso faz com que naquele mesmo dia, Gabriel pergunte para o Adrien se ele tem mais alguém com quem ele goste de passar o tempo, e o Adrien diz que sim, ele tem a Marinette, que inclusive liga para ele nesse momento. Os dois conversam sobre a aula do dia, que seria acompanhar um teste de jato das empresas Tsurugi. Nesse momento, Gabriel sente mais uma pontada no seu braço, e Adrien fica desesperado, tentando ajudá-lo, mas ele insiste que estava bem. Gabriel, que não tem amor à vida, vai até o seu covil e se transforma em Monark, pega o poder da segunda chance e liga para a senhora Tsurugi, usando o poder várias vezes para conseguir uma resposta afirmativa. Ele queria os códigos de teste de jato que iriam ocorrer naquele momento e que seria acompanhado pelos alunos do colégio. Depois de várias tentativas, ele consegue esses códigos, mas sem antes informar Tsurugi que os seus dias estão contados. Naquele momento se inicia o teste, que está sendo transmitido na TV e acompanhado pelos alunos do colégio. Esse teste consiste em um jato de inteligência artificial chamada de ADA, Sistema de Assistência de Decisão Afetiva, que basicamente ajuda a controlar o jato com base nas emoções do seu tripulante. Essa inteligência artificial foi desenvolvida pela marca Tsurugi usando o sistema do Markov, que segundo Max está disponível na internet, então a ADA é como se fosse uma irmãzinha aprimorada do Markov. Os testes começam e um deles consiste em expulsar a Kantê do jato, onde a inteligência artificial, ao identificar que não tem nenhum tripulante ali, ele parte para procurá-la no espaço, e no momento que esse teste começa, é o momento também que o Monark marca o ponto da segunda chance. Quando a inteligência artificial consegue pegar a Kantê de volta no espaço, Monark desativa as funções do jato, que agora não reconhecem absolutamente nada, e assim a inteligência artificial acredita que não tem ninguém na cabine, por mais que a Kantê tente falar que ela estava ali. Como medida de segurança, caso alguma coisa desse errado durante os testes, a nave era programada para ir embora para o espaço profundo, para que não seja uma ameaça ou que prejudique os humanos de alguma forma. Dessa maneira, a transmissão é encerrada para todo mundo, enquanto o plano de Monark se inicia. Usando o poder do Miraculous da Cabra, o Gênesis, ele cria um meteorito vindo em direção à Terra, e com o poder da miragem, cria um aviso para Ladybug e Cat Noir. Ou eles salvam Paris do meteorito, ou resgatam a mãe do Max no espaço. Não demora muito para que Marinette e Adrien consigam despistar os colegas e aparecerem como Astro Cat, que fica encarregado de destruir esse meteorito, e Cosmo Bug, que vai direto até a nave para tentar conversar com a ADA. Como a ADA é uma inteligência artificial com sentimentos, sem perda de tempo um Akuma é dirigido para ela, que se transforma agora em Bug Fighter. Cosmo Bug tenta usar seu talismã, mas já era tarde demais.
mais, pois Bug Fighter impede a geração do objeto e prende o Cosmobug com seus braços. Já o Astrocat também acaba sendo pego, dessa vez com o escudo do Miraculous da tartaruga. Tudo parecia estar de acordo com o plano, porém quando o Monark vai pegar o anel do Astrocat, o herói identifica o poder da segunda chance e aperta no anel do vilão, ganhando mais uma oportunidade. Monark então executa seu plano com excelência mais uma vez, agora usando o Miraculous da abelha para paralisar o Astrocat e não correr nenhum risco. Porém dessa vez Cosmobug enxerga uma saída e pede para que Conte quebre o vidro do jato por dentro, pois assim a ADA entenderia que havia alguém ali dentro, e foi exatamente o que aconteceu. Monark então ativa a segunda chance 1, 2, 3, chegando até 7 tentativas que nos é mostrado, para tentar convencer a ADA que não havia ninguém na cabine, mas chega em um ponto que a sua saúde não o permite tentar mais. Depois do Gabriel quase de arrasta para cima, Adrian chega até seu escritório perguntando se ele estava bem, e mais uma vez ele mente, falando que sim. Ele diz que só anda muito exausto, com muito trabalho, com muitas coisas para fazer, e que vai fazer de tudo para mudar isso, pois seu maior sonho agora é ficar com o Adrian. Agora, sós com Gabriel, Natalie fica muito irritada. Ele correu um risco enorme, teve um resultado tão desastroso quanto, e dessa maneira, o episódio chega ao fim. Em uma cena pós-crédito, Ladybug e Cat Noir conversam um pouco justamente sobre o Monark, e comemoram que o vilão nunca tem usado o poder da segunda chance. Mas agora que você viu o resumo, bora analisar esse episódio. Bom, só pra fim de curiosidade, esse episódio apresenta duas falas, tá, que já apareceram lá no Miraculous Day, e que basicamente todas elas são faladas pela Natalie. Mas essa é só uma curiosidade interessante, eu vou deixar passando aí quais são as frases pra vocês, e agora bora comentar de fato tudo o que aconteceu no episódio. Bom, para começar a falar sobre ele, eu acho que é legal a gente ter em mente que esse episódio, ele é muito necessário, mas ao mesmo tempo ele é muito difícil de ser contado, assim como vários episódios dessa quinta temporada. Acho que um dos episódios que eu até falei sobre isso na análise foi o episódio Destruição, que é um dos episódios que eu acho que é um dos mais complexos pra escrever, e esse aqui eu acho que ele é tão complexo quanto. Esse episódio tem que mostrar que o Gabriel não é tão burro assim e que ele utilizou os Miraculous, principalmente, né, o da cobra, que é o foco principal, mas que ao mesmo tempo ele usando tem que ter uma justificativa plausível para que ele nunca tenha conseguido pegar os Miraculous, mesmo tendo várias chances. Isso meio que vai ser explicado de duas maneiras, né, uma delas fica evidente o episódio todo, é porque ele não consegue usar muitas vezes, porque senão, né, o seu tempo ali acaba prolongando e isso é um grande risco para ele, porque ele acaba ficando cada vez mais fraco. Mas também uma justificativa vai falar um pouco sobre o Miraculous da Joaninha, que se adapta às situações. Então quando a gente fala de um cenário onde o Miraculous da Ladybug é ativado, o talismã é ativado, a gente vai falar de um cenário onde a gente vai ter um objeto X para poder fazer com que ela consiga o seu objetivo. E é muito legal que por mais que a segunda chance vá criar um outro cenário, conforme a movimentação do próprio akumatizado, o talismã é adaptável. Eu acho que também entra um pouco na mitologia das próprias joaninhas, né, que são símbolos de sorte, porque a Ladybug tem muita sorte em muitos episódios, eu acho que só isso para poder justificar, porque até o próprio episódio Zombaria, que é onde ela acaba não tendo muita oportunidade de usar o talismã, pra mim ali foi pura sorte do destino mesmo. Mas eu acho que essa justificativa é super plausível e acho que super válida também no cenário que a gente tá da quinta temporada. Foi algo que eu gostei bastante no episódio, porque eles conseguiram explicar em poucos minutos, acho que em 5 ou até menos que isso você consegue entender todo esse contexto. E obviamente que isso vai caminhar pro Gabriel nesse episódio, que tá tendo muitas crises. Eu acho que nesse episódio é o ponto-chave para que ele de fato vire um personagem muito louco. Uma coisa que esse episódio deixou claro é que o Gabriel tá se perdendo nos seus objetivos, ele não sabe mais o que é importante, o que é válido, o que ele consegue fazer ou não. Eu acho que os efeitos do cataclismo do episódio 3, nesse episódio chegam com muito mais força. Quando a gente fala do poder absoluto, que é o poder que o Gabriel ele almeja tanto, e que é o objetivo principal dele, o poder absoluto ele tem como seu maior ponto forte realizar o seu maior desejo, né? Aquilo que você mais quer, o poder absoluto consegue fazer por você. Até onde a gente sabia, esse maior desejo do Gabriel era justamente trazer sua esposa de volta, só que nesse episódio, até ele começa a entrar em contradição. A gente vê no final do episódio onde o Gabriel fala justamente com essas palavras que seu maior desejo agora é apenas ficar com o Adrian. Então a gente vai ter esse conflito onde ele vai entender, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que isso era de fato o que precisava? Será que eu só não podia dar um pouco mais de atenção pro meu filho, ao invés de ficar remoendo, né, a partida da minha esposa? Só que essa é uma reflexão que por mais que ele esteja tendo agora, ele não tem muita saída, porque ele tá morrendo, sabe? Ele tá num ponto que não tem o que ele fazer, ele vai tentar dar tudo de si para que ele ainda assim consiga o seu maior objetivo, enquanto o Adrian fica ali de escanteio. Ele literalmente entrou num estágio onde é tudo ou nada, ele tem poucas semanas para fazer aquilo, e a gente sabe que isso vai caminhar cada vez para um limbo total, onde no episódio 20 ele quer tirar o Adrian de Paris, e de fato ali tá num controle excessivo do seu filho, sendo que ele poderia só estar ali com ele, amando e conversando, e
tentando superar a morte da mãe, porque nem o Adrian superou tudo isso. E uma coisa bem legal é que isso também conversa, obviamente, com o arco da Natalie, que é uma personagem que toda vez que o Gabriel entra nesse questionamento, ela também é inserida no roteiro. A Natalie, ela tá de mãos atadas, ela não tem o que fazer, ela não consegue fazer absolutamente nada. Ela não consegue mais ser akumatizada pra ajudar, ela não consegue mais pegar o Miraculous, ela não consegue ajudar o Adrian, ela não consegue fazer nada. A única coisa que ela pode fazer, que ela tá fazendo muito bem, é aconselhar o Gabriel, mas assim, nada mais do que isso, sabe? Nada muito efetivo. Ela só pode ficar ali conversando com ele horas e horas, aconselhando, mas se o Gabriel não tomar uma atitude, vai acabar que no final das contas nada mais é possível. A Natalie tá chegando num ponto da saúde dela que me preocupa muito e que eu tô desesperado pra saber o que vai acontecer, porque ela tá simplesmente ali parada e desesperada, de mãos atadas e sem saber o que fazer, e ao mesmo tempo no episódio 20 ela aparece de novo, né, num outro contexto, mas ela tá desaparecendo dos episódios, porque de fato não tem muito pra onde correr. Tudo isso é muito bem estruturado no episódio, eu acho que o contexto geral é muito bom, só que também tem cenas de muita burrice, de burrice extrema. Como eu falei, esse episódio ele é muito difícil de ser contado, então tem coisas que eu até passaria um pano se acontecesse uma ou duas vezes, mas assim, aconteceu tantas vezes dos personagens serem burros e não pensarem minimamente e conveniência de roteiro que pra mim, assim, ficou até muito, ficou incômodo mesmo de assistir. A primeira cena que eu quero falar com vocês aqui é a do Astro Cat, tá? Quando ele vê a mão do Monark ali e tem todos os anéis, ele poderia facilmente pegar algum deles. Eu até entendo que, beleza, mas se ele pegasse, ele não tinha como sair dali. Mas, cara, tipo, não é uma coisa que você pensa racionalmente, sabe? Se fosse eu ali, eu arrancava a mão do Monark fora. Só que até aí tudo bem, eu passei um pano, mas e o Monark, tá? Por que ele não pegou o Miraculous do Cat Noir ali? Mas a Ladybug, ele não ia conseguir o Miraculous da Ladybug, a ADA tava desesperada, mas dane-se, pega o Miraculous do gato e depois você se vira. Também uma outra coisa é a ADA, porque assim, depois que ela é akumatizada, né, que é a Bug Fighter, esse akumatizado fica ali fazendo um puta momento de tensão, que pega o Miraculous da Joaninha ou não pega, é super lento. Cara, pega logo esse Miraculous, arranca a orelha dela se for preciso. Foi umas conveniências de roteiro assim que me deixaram muito incomodados e que eu fiquei, gente, vai logo, sabe? Acelera isso, sei lá, inventa alguma coisa. Eu até entendo que o Gabriel tava muito doido e que ele não conseguia pensar muito bem racionalmente, só que, cara, isso não justifica, sabe? Então constrói, sei lá, o roteiro de um outro jeito, monta a batalha de uma outra forma, sei lá. Mas de uma forma geral eu achei um plano muito bem feito, muito bem estruturado, mas ainda acho que poderia sim ter coisinhas a mais no roteiro para incrementar um pouco mais, principalmente a batalha. Eu acho que todo o contexto e toda essa pós, até da Ladybug e do Cat Noir falando no final do episódio, nossa, ele nunca utilizou o poder da segunda chance, porque é uma percepção que a gente também tem enquanto espectador, que a gente assiste e fala, meu Deus, mas o Gabriel é muito burro. Mas não, ele usou a segunda chance, só que você não vai saber se ele usou ou não, porque isso vai voltar no tempo e vai ficar nesse looping, e no final das contas nada aconteceu. E por fim, um outro ponto que eu não vou me aprofundar tanto nesse vídeo aqui, eu já vou explicar pra vocês o porquê, é a senhora Tsurugi quando ela descobre que o Gabriel tá justamente ali nesses últimos dias. Isso acontece aqui no episódio 15 e no episódio 16, que é o episódio Proteção, ela vai conversar com o Gabriel sobre isso. E por que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui? Porque eu ainda vou lançar um vídeo nessa semana, fazendo um resumão da quinta temporada, a parte 2 desse vídeo. Eu já lancei a parte 1, que eu resumo, se eu não me engano, do episódio 1 até o 10, e agora a gente vai resumir o episódio 11 até o episódio 20, para que a gente se prepare para esses episódios finais. Mas enfim, agora eu quero saber de vocês, se vocês gostaram desse episódio ou não, se vocês também acharam essas conveniências de roteiro, deixem nos comentários que eu tô doido pra saber a opinião de vocês. Aproveita também, se você for novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo de Miraculous pra vocês, e toda vez que tem episódio eu também tenho review aqui dos episódios, tem review de todos os episódios da quinta temporada, eu vou deixar em cima nos cards. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece também de deixar o seu like, espero vocês em breve, até mais e tchau!